Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tópico que, olha, é a base da arquitetura de software, mas que muitas vezes parece meio intimidador, né? Padrões de projeto. Os famosos design patterns. Exato. E as fontes que a gente tem aqui para nossa análise focam em dois nomes gigantes: Goff, a Gang of Four, e também GRSP. Uhum. A nossa missão aqui é tentar ir além daquela definição de livro, sabe? É entender a mentalidade por trás disso e transformar esses conceitos em ferramentas que resolvem problemas de verdade. E esse é o ponto-chave. Não é sobre decorar um catálogo. É, na verdade, sobre desenvolver um vocabulário. Um vocabulário compartilhado. Exatamente. Padrões são soluções testadas para problemas que sempre aparecem. As fontes até descrevem como soluções típicas e reutilizáveis, mas eu gosto de pensar neles como tipo um livro de receitas. Ah, boa analogia. Os 23 padrões do Goff são as receitas específicas, sabe, o passo a passo. Já os princípios GRASP, eles são os fundamentos da culinária. Tipo, como combinar os ingredientes, a importância do equilíbrio. Isso, eles ensinam como escolher a receita certa para cada situação. Ok, vamos desvendar isso então. As fontes organizam os padrões Goff em três categorias. E dizem que se a gente entender essa divisão, já é meio caminho andado. Com certeza. A primeira é a de padrões de criação. Bom, o nome é bem direto, mas qual é o problema real que eles tentam resolver? Por que a gente não pode simplesmente sair usando new objeto O em todo lugar? Porque o new cria um acoplamento muito forte. Quer dizer, no momento em que você escreve new conexão SQL Server, seu código fica amarrado para sempre ao SQL Server. E se amanhã a empresa decidir migrar para Oracle? Aí você teria que caçar e alterar cada new espalhado pelo sistema. É um pesadelo. Os padrões de criação, eles existem para isolar essa lógica de criação, dando flexibilidade para o sistema decidir, em tempo de execução, qual objeto criar. Sem que o resto do código precise saber dos detalhes. Exatamente. Entendi. É sobre adiar decisões e manter as opções abertas. A fonte destaca um padrão que parece ser o ponto de partida de todo mundo, o singleton. A ideia é garantir que uma classe tenha só uma instância. Uma única instância. Isso. E a fonte menciona um problema clássico: gerenciar uma conexão com um banco de dados. A gente não pode ter um monte de objetos abrindo e fechando conexões sem controle. Seria um desastre de performance, né? Como o Singleton resolve isso? Ele resolve de uma forma brutalmente simples. A própria classe Singleton controla sua criação. Ela tem um construtor privado, então ninguém de fora pode dar um new nela. Certo. E oferece um método estático, algo como getInstance. Na primeira vez que esse método é chamado, ele cria a única instância e guarda. Em todas as chamadas seguintes, ele só retorna essa mesma instância que já existe. Pronto. Todo o sistema compartilha o mesmo ponto de acesso. Parece a solução perfeita. Mas eu já ouvi muito desenvolvedor experiente chamar o Singleton de antipadrão. Dizem que ele pode esconder dependências, que torna os testes um pesadelo. Onde que está o problema? Essa é uma observação crucial. É aí que a teoria encontra a realidade, sabe? O perigo do Singleton é que ele introduz um estado global. Ah, Como qualquer parte do sistema pode acessar essa instância, fica difícil rastrear quem está modificando o que e quando. E para testes unitários é um problema sério, porque os testes deixam de ser isolados. Um teste pode alterar o estado do Singleton e, sem querer, quebrar outro teste. entendi. Por isso que a recomendação moderna é usar com muita, mas muita cautela. Hoje em dia, a gente prefere usar coisas como injeção de dependência para gerenciar o ciclo de vida desses objetos únicos. Certo, então é uma ferramenta poderosa, mas com efeitos colaterais bem sérios. A fonte também fala bastante sobre as fábricas, né? Mencionando o Factory Method e o Abstract Factory. Parece que existe uma confusão bem comum entre os dois. Sim, e a diferença está no escopo do problema. O Factory Method é sobre criar um objeto. Pensa num aplicativo de logística. Você pode ter uma classe transporte e subclasses como navio e caminhão.
Ok. O Factory Method permite que a classe principal defina um método tipo criar transporte, mas deixa para subclasses a decisão de qual transporte concreto instanciar. É um padrão que se baseia em herança. E o Abstract Factory? O Abstract Factory é sobre criar famílias de objetos. Famílias inteiras. Como assim? Imagina que a gente está construindo uma interface gráfica que pode ter temas, tipo claro e escuro. Cada tema tem um conjunto de elementos. Um botão, uma janela, uma barra de rolagem, todos combinando. Certo. Um Abstract Factory seria a fábrica de tema. Se você pede a fábrica de tema escuro, ela te entrega um botão escuro, uma janela escura e assim por diante. Se pede a do tema claro, ela entrega a família de objetos claros. Ele cria um kit completo de peças. Entendi. Um cria um objeto, o outro cria um kit de objetos. Isso, geralmente usando composição. Então, se os padrões de criação dão flexibilidade em como os objetos nascem, depois que eles existem, a gente precisa organizar tudo de forma coerente. É aí que entram os padrões estruturais, certo? Exatamente. Eles cuidam de como montar as peças. São sobre compor objetos e classes em estruturas maiores, gerenciando as relações entre eles. E um dos mais úteis que a fonte aponta é o adapter. A analogia do adaptador de tomada é perfeita. É a melhor. Você tem um sistema novo que espera uma interface moderna, mas precisa se comunicar com, sei lá, um sistema de pagamento legado que fala uma língua totalmente diferente. Você não pode mudar o sistema legado. Então você cria um tradutor no meio do caminho. Precisamente. O adapter é essa camada de tradução. Ele implementa a interface que seu sistema novo espera. Mas, por baixo dos panos, ele está chamando os métodos do sistema antigo, adaptando os dados no processo. Fazendo duas peças que não se encaixam trabalharem juntas. Sem que nenhuma delas precise ser modificada. É muito útil. Agora, aqui é onde fica bem interessante. A fonte descreve outro padrão estrutural, o façade, como uma porta de entrada para um subsistema complexo. Isso me soa um pouco como um adapter, no sentido de simplificar algo. Qual a diferença? A intenção é diferente. O adapter tem a ver com compatibilidade, fazer duas coisas diferentes conversarem. O façade tem a ver com simplificação. Ok. Imagina um subsistema para processar um vídeo. Você precisa inicializar um decodificador de áudio, um de vídeo, sincronizar os dois, abrir um buffer de renderização. São dezenas de passos complexos. Uma confusão. Total. O façade oferece um único método, tipo processar vídeo arquivo, que orquestra toda essa complexidade internamente. Ele não traduz, ele simplifica. É o botão de um clique num aplicativo complexo. Faz todo sentido. E para fechar os estruturais, tem um que eu sempre achei fascinante, o Decorator. A ideia de adicionar funcionalidades a um objeto dinamicamente. Ah, esse é ótimo. Me lembra um pouco, sabe, o conceito de middleware em frameworks web, onde você vai embrulhando uma requisição com camadas de funcionalidade, tipo autenticação, login, comparação justa. É uma comparação excelente. O Decorator faz exatamente isso. Em vez de usar herança para criar dezenas de subclasses para cada combinação possível, Tipo café com leite e canela. café com leite descafeinado, uma loucura. Em vez disso, você começa com um objeto café simples e decora ele dinamicamente com um decorador de leite e depois com um decorador de canela. Cada decorador adiciona sua própria função e passa a chamada para o objeto que ele está envolvendo. E isso me leva a um dos princípios que a fonte vive mencionando: favoreça a composição de objetos em relação à herança de classes. O Decorator parece ser a personificação disso. Perfeitamente colocado. A herança é estática, sabe? Definida em tempo de compilação. A composição que o Decorator usa é dinâmica, é muito mais flexível. Esse princípio é uma das regras de ouro do bom design. E nos leva direto para a terceira categoria de padrões, os comportamentais. Isso. Se a gente já sabe criar e estruturar os objetos, agora a gente precisa definir como eles se comunicam e colaboram para realizar as tarefas. A dinâmica do sistema. A fonte usa uma ótima analogia para o padrão Observer. Assinantes de um canal. Uhum. Um objeto, o canal,
muda de estado e todos os seus dependentes, os assinantes, são notificados automaticamente. É a base de qualquer sistema reativo ou orientado a eventos. Uma planilha é o exemplo clássico. Quando você muda o valor de uma célula, todos os gráficos e fórmulas que dependem daquela célula são notificados e se atualizam sozinhos. E o melhor é o baixo acoplamento, né? O mais bonito disso: a célula, que é o canal, não precisa saber nada sobre gráficos ou fórmulas. Ela só tem uma lista de assinantes para notificar. Qualquer um pode se inscrever para ouvir. Isso resolve a comunicação de um para muitos. Mas e quando a gente tem um grupo de componentes que precisam conversar muito entre si? Tipo num formulário complexo. Se cada botão, campo de texto e menu precisar conhecer todos os outros, o código vira o que a fonte chama de acoplamento espaguete. Ah, sim. O famoso código espaguete. Tem um padrão para evitar esse caos. Com certeza. Esse é o cenário perfeito para o padrão Mediator. Pensa nele como um controlador de tráfego aéreo para os seus objetos. Gostei. Em vez de os aviões, que são os objetos, se comunicarem diretamente e arriscarem colisões, todos eles falam com a torre de controle, que é o Mediator. A torre centraliza a comunicação. Então um campo de texto não fala com um botão diretamente. Não. Ele avisa ao Mediator, meu valor mudou, e o Mediator decide se isso deve, por exemplo, habilitar ou desabilitar o botão. Limpa as dependências de uma forma incrível. E se, em vez de um centralizador, a gente quisesse criar uma espécie de linha de montagem, onde uma requisição é passada de mão em mão até que alguém saiba o que fazer com ela? Aí você está descrevendo perfeitamente o Chain of Responsibility, a corrente de responsabilidade. Isso. É como um sistema de aprovação de despesas. A solicitação de reembolso vai primeiro para o gerente, se o valor está dentro da alçada dele, ele aprova e pronto. Se for muito alto, ele passa a batata quente para o próximo da cadeia, o diretor, e assim por diante. O remetente não precisa saber quem vai aprovar no final. Exato. Ele só entrega a solicitação no começo da cadeia. Brilhante. E falando em ações e solicitações, um dos meus padrões favoritos que a fonte detalha é o command. Dizem que é a mágica por trás da função desfazer, o famoso undo. Como que funciona? O padrão command é genial. Ele transforma uma solicitação num objeto, um objeto independente. Em vez de chamar direto documento.colar, você cria um comando colar que tem todas as informações para executar essa ação. Ah, então a ação vira uma coisa. Vira uma coisa, um objeto. E esse objeto pode ser guardado numa lista, colocado numa fila e, o mais importante, ele pode ter um método desfazer. Quando alguém clica em desfazer, o sistema só pega o último comando da pilha e chama o desfazer dele. E a operação é revertida? Cada ação do usuário vira um objeto gerenciável. Fantástico. É muito poderoso. Isso nos leva a outro padrão muito prático, o strategy. Eu lembro de um projeto antigo onde a gente tinha um if-else gigantesco para calcular frete. If o destino é capital, else if é interior, if o peso é X. Era um monstro. O strategy teria ajudado. Teria sido a solução perfeita. O padrão strategy consiste em encapsular uma família de algoritmos e tornar eles intercambiáveis. Em vez daquele if-else gigante, você teria uma interface estratégia de frete e classes concretas como frete capital, frete interior. Frete expresso. Isso, o seu objeto pedido só receberia uma dessas estratégias e chamaria estratégia.calcular, sem precisar saber qual algoritmo específico está rodando por baixo. Adicionar uma nova forma de frete vira só criar uma nova classe, sem tocar no código que já existe. E se a gente olhar de perto, o strategy parece ser um exemplo perfeito daqueles princípios GRASP que você mencionou lá no começo. Exato. Cada classe de estratégia tem uma única responsabilidade bem definida. Isso é Haiku Region em sua forma mais pura. E a classe pedido não depende de nenhuma implementação concreta, só da interface da estratégia. Isso é low coupling. A busca pelo baixo acoplamento e alta coesão. É o que guia um design sustentável. Os princípios GRSP, como a fonte explica, são os guias que nos levam a essas boas soluções. O princípio mais fundamental do JRSP é o Information Expert, o especialista na informação. Que responde à pergunta:
Para quem eu dou essa responsabilidade? Exatamente. E a resposta é simples. Para a classe que tem a informação necessária para cumpri-la, quem deve calcular o total de um pedido? A classe pedido, porque ela conhece os itens, os preços. É bom senso, mas um bom senso que, se for seguido, evita que a gente crie aquelas classes que fazem de tudo um pouco e não fazem nada direito. Isso conecta tudo de uma forma muito elegante. Os princípios guiam as decisões, que nos levam aos padrões. Agora, para a parte prática, a fonte tem uma seção de mapeamento rápido, que parece um ótimo atalho mental. Sim, aquilo é muito útil. Por exemplo, precisa garantir uma instância única. Pense em singleton. Precisa adicionar comportamento em tempo de execução. Pense em decorator. Esses atalhos são ótimos, mas a fonte também alerta para as armadilhas. O erro mais comum é confundir a categoria de um padrão. Como assim? Com uma pergunta de prova, por exemplo. Ela pode descrever o observer perfeitamente, um padrão que define uma dependência um para muitos, mas classificá-lo como estrutural. E aí que está a pegadinha. Ah, claro. O observer é comportamental porque ele define um padrão de comunicação entre objetos, não a sua estrutura estática. E outra confusão clássica que a fonte aponta é entre facade e mediator. Os dois parecem ser intermediários. Como que a gente diferencia de forma clara? Pela intenção e pela estrutura. Pensa no facade como concierge de um hotel. Ok? Ele é uma interface única e simplificada para uma série de serviços complexos. A comunicação é unidirecional, você fala com o concierge e ele fala com subsistemas. Já o mediator é o controlador de tráfego aéreo. Ele gerencia a comunicação multidirecional entre um conjunto de objetos colega, os aviões. O facade simplifica. O mediator coordena. Perfeito. É isso. Então, o que tudo isso significa? Depois dessa nossa análise, fica claro que padrões de projeto não são aquele bicho de 7 cabeças. São um catálogo de soluções testadas. Exato. Divididas entre como criar objetos, que são os criacionais, como organizá-los, os estruturais, e como eles se comunicam, que são os comportamentais. E os princípios GRASP são a bússola para a gente navegar por essas decisões. Exato. O ponto central é que esses padrões formam uma linguagem comum. Quando um desenvolvedor fala, vamos usar um strategy aqui, a equipe inteira entende o conceito. Agiliza a comunicação. Muito. E ajuda a construir software mais flexível e, o que é crucial, mais fácil de manter. O objetivo não é usar padrões porque é legal ou tá na moda, mas sim para não ter que inventar a roda toda vez que um problema conhecido aparece. Para fechar, a fonte faz uma menção rápida a um padrão que não está no catálogo original do Goff. O padrão Saga, que é usado em arquiteturas de microserviços. Isso me deixou pensando. E é um excelente ponto para reflexão. O catálogo do Goff foi escrito numa era de sistemas monolíticos, onde uma transação de banco de dados resolvia a consistência. Certo. No mundo de hoje, com microserviços, uma única ação, como fazer um pedido online, pode envolver múltiplos serviços. O de inventário, o de pagamento, o de envio. E se o pagamento falha? Como que a gente desfaz a reserva no inventário? Essa é a questão. Não existe uma transação de banco de dados que abranja todos eles. O padrão Saga resolve isso, definindo uma sequência de transações locais e ações de compensação para reverter cada passo se algo der errado. É um novo tipo de problema. Um novo tipo de problema que exige um novo padrão. Isso nos deixa com uma pergunta final. À medida que a arquitetura de software continua a evoluir, que novos padrões estão surgindo para resolver os problemas complexos desse mundo distribuído e assíncrono que a gente vive hoje? A linguagem dos padrões está viva, ela está em constante evolução.